Quem aqui nunca comprou algumas moedas pensando que fosse ficar rico, mas no final teve prejuízo ou acabou ficando sem nada? Se você já passou por isso, fique tranquilo, porque você não é o primeiro e nem será o último. Todo mundo que conhece o mercado cripto vê uma grande oportunidade de fazer muita grana e mudar de vida, ou acelerar o seu resultado e alcançar independência financeira. Mas poucos realmente conseguem. E na maioria das vezes falham no mesmo ponto. Não conseguem montar uma carteira que equilibre potencial de valorização com risco. Eu também já passei por isso, mas nos últimos anos eu aprendi uma forma de montar uma carteira que acredito que seja a melhor forma de se expor ao mercado cripto e conseguir resultados expressivos de forma mais inteligente e menos emotiva. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os princípios que você precisa para conseguir montar uma carteira vencedora que pode fazer você ter muito resultado nessa segunda pernada de alta que está prestes a começar. Mas, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver trazendo conteúdos brabos como esse. Todas as segundas-feiras eu faço live aqui no canal, todas as terças, como hoje, tem vídeo novo, todas as sextas-feiras, vídeo novo. Então, ativa o sininho aí, se inscreve e se você curtir esse conteúdo, considere dar aquele likezão pro Piteira, pro YouTube entender que esse conteúdo que o Piteira aqui presta para alguma coisa. Entregar para mais pessoas. Mas chega de lenga-lenga, bora pro que interessa, vamos pro assunto do vídeo de hoje. Começando o nosso conteúdo de hoje, vou entregar para vocês o ouro aqui, certo? Que são os passos para você investir em cripto com tranquilidade. Quando vocês pensam em investimento, vocês precisam entender que isso daqui não é uma corrida de 100 metros. Isso daqui é uma jornada. E você precisa ter uma exposição ao mercado que te faça dormir, que você se sinta confortável em ter aquela exposição, que não te gere ansiedade, que você não perca os seus cabelos, que tua esposa não brigue com você, que você coloque mais do que deve. Por quê? Porque precisa estar ajustado com esses 3 pilares que eu quero comentar para vocês. Primeiro de tudo, qual é o seu objetivo com o mercado? Você precisa ter isso de forma muito estabelecida. Qual o percentual do seu capital? Então, por exemplo, você tem um patrimônio, um exemplo, de R$1 milhão. Tudo que você tem na vida é R$1 milhão. Quantos por cento você vai destinar para cripto? 5%, 10%, 20%, 30%? Isso vai depender muito do seu perfil de risco, isso vai depender muito da sua situação, isso vai depender muito do que você espera, isso vai depender muito de quanto você conhece o mercado, isso vai depender muito do quanto você aguenta de volatilidade. E terceiro ponto é que eu acabei de falar para vocês, tolerância à volatilidade. Então você precisa combinar esses 3 pontos. Qual é o teu objetivo, qual é o percentual do teu patrimônio e qual a tolerância à volatilidade. Tendo em vista os objetivos, é de extrema importância que você se faça essas 2 perguntas. Pega um papel e uma caneta e, de fato, execute isso. Pega um papel, papel, caneta, senta aí na cadeirinha e anota. Isso daqui, meus pitch, é conteúdo que vale ouro que eu estou entregando para vocês, que eu levei 4 anos para poder desenvolver isso daqui desde quando eu estou no mercado. Quais são as suas metas exatas com cripto? Qual é o seu objetivo final? Por exemplo, eu tenho R$1 milhão na bolsa, R$1 milhão aqui, número hipotético, tá, meu pitch? Pode ser R$10 mil, pode ser 50 mil, 100 mil, 500 mil, 10 milhões, 100 milhões, independente. O que vai mudar é a quantidade de risco que você vai tomar, alinhado com o teu objetivo, com a quantidade de capital que você tem, certo? Mas quais são suas metas exatas com cripto? Eu tô tirando R$1 milhão de renda fixa, por exemplo, e eu espero fazer 3 vezes com esse dinheiro. Tá, se eu quero fazer 3 vezes, eu preciso ficar tomando risco de altcoin? Preciso comprar altcoin arriscada? Não, por quê? Porque nesse momento, nessa fase que nós estamos no mercado, a probabilidade de nós fazermos 3 vezes em Ether é muito grande, a probabilidade de nós fazermos 3 vezes em Solana é muito grande, até mais. Então, você concentra teu capital em ativos que o risco é praticamente nulo frente a outras moedas e consegue atingir aquele seu objetivo. Segundo ponto, quão perto você está dos seus objetivos? Por que isso aqui é importante? Porque se você tem
1 milhão e você quer fazer 1 milhão, você quer dobrar, quer fazer 2 milhões, cara, você vai comprar Bitcoin. Você não precisa comprar mais nada. Por que você vai comprar Pendle? Por que você vai comprar Maker? Por que você vai comprar SPEC? Por que você vai comprar, enfim, um monte de altcoin, sendo que você só quer dobrar o teu capital e o Bitcoin vai te entregar isso de agora para frente. Então, você precisa ter clareza com o seu objetivo. Segundo ponto, percentual do capital. Como você equilibra o seu portfólio de cripto com outros investimentos? E quando você realiza lucros para fiat? O que eu quero dizer com isso daqui? É o que eu falei lá no começo. Cara, eu tenho um capital de 10 milhões, certo? Eu tenho um perfil de risco mais conservador. Eu não quero tomar tanto risco, quero pôr um pezinho, quero entender. Vou colocar ali 5% do meu capital, 3% do meu capital e vou sentir esse mercado, vou comprar em Bitcoin. Não, eu já tenho um risco mais moderado, quero um crescimento de patrimônio, sou novo, certo? Posso tomar mais risco, não tenho filho, não tem ninguém que depende de mim, não tenho que sustentar minha casa, não tenho que sustentar minha mãe, não tenho filhos. Agora eu tô numa idade que eu preciso tomar mais risco, porque eu quero uma construção de capital para quando eu tiver mais velho eu ter mais tranquilidade. E só que eu tenho um perfil moderado, vou pegar 10, 15% do meu capital, vou pôr em cripto. Ou não, já sou mais arrojado, quero tomar risco mesmo, entendo o mercado, tô de cabeça nisso, tá, vou pôr 30, 40, enfim. Você vai saber o que é bom para você, certo? Por quê? Porque você precisa entender isso daqui, ó, tua tolerância à volatilidade. Como você se sentiria se o mercado caísse 30% hoje, igual aconteceu esses dias? Bitica caiu aí, foi para 48 mil dólares. Você continuaria segurando seus ativos? Você continuaria convicto no mercado? Ou você faria mais um aporte porque você enxerga que aquilo é uma oportunidade nessa fase do ciclo que nós estamos? Segunda pergunta muito importante. Você definiu, certo? Aqui, ó, que você vai colocar 10% do teu capital, independente se é 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões. Como a sua vida seria afetada se o seu portfólio, se a sua carteira chegasse a zero? Então, você tirou esse 100 mil, vou pôr em cripto. Deu um colapso, esse 100 mil teu virou 5 mil reais. Como a tua vida seria afetada? Você continuaria dormindo? Ou você ficaria em desespero, ficava em pânico? Se você continuasse dormindo, você está com uma exposição correta à tua tolerância ao risco, à tua tolerância à volatilidade e ao teu perfil de risco. Se você ficasse louco com isso, provavelmente você errou no tamanho da mão. Você colocou mais dinheiro do que você poderia colocar e aquilo tirou tua paz. E para a gente finalizar essa primeira parte, investimento é você colocar o dinheiro excedente que você tem. Nunca você colocar aquele dinheiro que você precisa pagar conta, que você tem que pagar a escola dos teus filhos, que você tem que pagar o teu aluguel eventualmente, ou que você tem que pagar qualquer tipo de conta. Por quê? Porque mercados são voláteis e cíclicos. Se você precisa realizar uma posição tua, por exemplo, igual quando o Bitcoin veio a 48 mil dólares, você precisasse realizar essa posição para pagar uma conta, e uma semana depois ele voltou para 60 mil dólares, e aí, meu amigo? Como é que você ia amargar isso daí? Então tenha isso em mente. Dinheiro de investimento é dinheiro que não é um dinheiro que você conta com perder. Isso aí não existe. Ninguém quer perder dinheiro. Mas é um dinheiro que você não precisa usar no médio prazo, certo? Que você vai esperar o tempo necessário para que aquele teu investimento mature. Seguindo, papel e caneta na mão. Mais uma vez, anota aí. Qual é o percentual de capital em cripto ideal para mim? Qual é o objetivo que eu quero alcançar com esse percentual? Quero fazer 100%, 200%, 500%, 1000%, 2000%. Tudo isso vai estar relacionado com a quantidade de risco que você vai tomar. Mais uma vez, se você quer dobrar, compra Bitcoin. Se você quer fazer 3, 4 vezes, compra Ether e Solana. Se você quer fazer 10, 20 vezes, você vai ter que tomar muito risco com altcoin. Você está preparado para isso? Você tem o conhecimento necessário para isso, certo? Quanto de volatilidade estou disposto a ter com esse percentual? Para a gente encerrar, colocando 1 milhão no mercado, isso aqui representa 5% do meu capital. Se isso daqui for a zero, não estou nem aí. Quero X% de valorização, ponto final. Então, com todos esses requisitos no papel e caneta, você terá tranquilidade e conseguirá dormir. Porque não adianta nada você estar super alocado, mas está ansioso
está sem dormir, está nervoso, porque você não conseguirá tomar decisões racionais. E nesse mercado vence quem toma decisões racionais e não toma decisões baseadas em emoção. Cara, eu recebo muita mensagem assim: meu Pete, eu tenho aqui 10 mil reais, eu preciso dobrar esse dinheiro, eu preciso fazer 5 vezes esse dinheiro porque eu quero casar, porque eu quero fazer não sei o quê, porque eu tenho conta pra pagar, porque eu tô fudido, porque eu tô na merda, e eu preciso... Cara, esquece. Você não vai conseguir tomar boas decisões, você não vai conseguir uma boa distribuição na carteira, você não vai conseguir selecionar bons ativos, porque você está emocionalmente abalado, contando com o ovo da galinha ali para poder construir esse dinheiro. E não é assim que funciona. Você precisa ter método, você precisa ter processo, você precisa ter um plano para poder vencer, certo? Então, continuando o nosso vídeo aqui. Segunda parte, você precisa fazer um bom gerenciamento de risco, certo? Eu vejo muitas pessoas na internet falando de assimetria. Eu recebo muitas perguntas na minha caixinha de pergunta no Insta de assimetria, mas poucas pessoas entendem o que é assimetria. Então, eu vou explicar para vocês o que é assimetria aqui, tá? Assimetria é a quantidade de risco que eu tomo para o meu potencial de valorização. Então, quanto de risco eu estou correndo e quanto de valorização eu espero. Se você está tomando muito risco para um potencial de valorização baixa, isso não é assimétrico. Não existe assimetria aqui. A assimetria existe quando o teu risco é pequeno e o teu potencial de valorização é grande, é maior do que o teu risco. Isso sim é uma operação assimétrica. Por exemplo, eu vou entrar num trade que o meu stop custa 10%, certo? Mas o meu primeiro alvo está em 20% de valorização. Se todas as vezes, dentro do meu gerenciamento de risco, eu fizer trade com potencial de perder de 10 para potencial de ganho para 20, eu tenho aí um risco-retorno de 2 para 1. Se eu sempre seguir esse setup, eu sempre serei lucrativo no decorrer do tempo. Então tenha isso em mente. A simetria não é ativo que vai fazer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. A simetria é ativos que te apresentam um baixo risco para um elevado retorno, certo? Como nós vamos estruturar uma carteira? Depois de responder essas perguntas, depois de entender o que é uma simetria, você vai chegar a isso daqui. Uma carteira equilibrada, você vai precisar entender qual é o tipo de token que você tem nela, quantidade de tokens na carteira e o peso desses tokens em carteira. Tipo de token. Nós temos token de baixo risco, token de médio risco, token de alto risco e as moonshots, as pimentinhas. Para ficar didático, aqui eu estou dividindo para vocês como tokens de baixo risco, todos os tokens até o top 25 por capitalização de mercado. Tokens de médio risco, do 25 ao 100 por capitalização de mercado. Aonde que eu vejo isso, meu pitch? Lá no CoinGecko ou no CoinMarketCap você tem uma lista de todos os tokens. E tokens de alto risco, que é do top 100 ao top 250 e as pimentinhas moonshots acima da capitalização de mercado de 250. Só que toma cuidado, porque aqui nós temos muita pegadinha. Para fins didáticos, eu estou colocando para vocês por capitalização de mercado. Mas eu vou dar um exemplo de Pendle, que o ranking dela por capitalização de mercado, ela está em 130. Então, se eu fosse olhar só por capitalização de mercado, ela se encaixaria dentro de um alto risco. Eu não acho o Pendle um token de alto risco. Por quê? Por inúmeras coisas que eu vou falar para vocês no decorrer, como por exemplo, tem um excelente time, tem um produto que tem um excelente Product Market Fit. O que é isso? As pessoas estão usando, tá gerando receita, as coisas estão acontecendo ali dentro, certo? O protocolo gera receita, se encaixa dentro de várias narrativas, tem se provado no tempo, ou seja, não é porque ela tem uma capitalização de mercado baixa, que ela se encontra dentro desse range aqui dos top 100, 250, que ela é um alto risco. Então isso, óbvio,
que para fins didáticos eu estou trazendo isso daqui para facilitar a vida de vocês, mas se você quer dar uma aprofundada a mais, entender um pouco mais, são várias outras variantes. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e, obviamente, lá dentro do Alpha Crypto, que é o meu processo, que é o meu método passo a passo para você sair do zero e se tornar um investidor, eu te ensino tudo isso daqui nos mínimos detalhes, certo? Segundo ponto, quantidade de tokens em carteira. O que você quer? Você quer crescer patrimônio? Você quer manter patrimônio? Isso vai depender muito. Se você quer crescer patrimônio, quantidade reduzida de token na carteira. Quero manter patrimônio? Você pode aumentar um pouco ali, mas tem um limite. Você não pode passar de um limite porque você não consegue acompanhar tudo. Enfim, são várias as variantes. Peso. Qual é o percentual de tokens de baixo, de médio e de alto risco que vai compor a minha carteira? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de tipos de token. Por exemplo, tokens de baixo risco. A grosso modo, como eu disse para vocês, do top ali no top 25 por capitalização de mercado. São o quê? As stablecoins, as blue chips e Solana. Eu, Evandro, considero blue chip, Bitcoin e Ether. Porra, meu Pete, mas você não gosta de Solana? Porra, meu Pete, mas você não acha Solana blue chip? Cara, adoro Solana, estou comprado desde os $17, certo? Desde quando todo mundo falava que isso daqui não prestava, eu estava falando de Solana. Inclusive, já mostrei isso em vídeos anteriores para vocês. Porém, Solana é um token altamente inflacionário que no mercado de baixa, onde a liquidez é baixa, sofre bastante. Então, para mim, é essa a configuração, mas você pode montar a sua configuração do jeito que você bem desejar. Tokens de médio risco, por exemplo, por capitalização de mercado, nós temos MakerDAO, nós temos Lido, temos Link, temos NIR, temos Pendle, certo? Alto risco, nós temos Dog, To The Moon, nós temos SPEC, Geminha de A, WorldCoin, de inteligência artificial, Prime de games, a Ethereum, que é um projeto de DePIN, temos Dimension, temos Banana, que é um projeto de bot, enfim. E aqui você vai construindo os seus blocos e os seus grupos de risco. E aqui trazendo mais detalhes para vocês, para a gente não ficar só no lance da capitalização de mercado. O que determina o risco de um ativo? Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar isso para vocês. Então eu pensei em tudo, menos isso. Esse menos isso, então é aqui que mora o risco. E o que determina um risco de um ativo? Tamanho do mercado, que eu já disse para vocês, o tempo que esse ativo está no mercado, se ele tem prova de tempo, risco de contrato inteligente, se está muito bem feito, se está muito bem auditado, se já sofreu um exploit, se não sofreu, o tokenomics desse ativo, se é um tokenomics inflacionário, ou seja, causa muita pressão de venda e a gente não consegue ver uma valorização, ou se tem um mecanismo deflacionário, que é mais positivo, tempo da tecnologia testada, se foi testado em batalha, se está no mercado faz tempo, se já passou por mercado de baixa, de alta, de pânico, enfim, regulamentação, product market fit, que é o que eu disse para vocês, se tem um ajuste desse produto ao mercado, se as pessoas usam aquilo, se aquilo faz sentido, se aquilo gera taxa, se aquilo gera receita, certo? Então, esses são os grupos de risco para vocês terem ciência. Segundo, quantidade. Qual é a quantidade? Falei para vocês, qual é a quantidade de ativos que eu tenho que ter na minha carteira? Menos que 5 você não está suficiente diversificado. Entre 7 a 12 está correto para crescer capital. Sinceramente, aí, quer crescer capital mesmo? 8 ativos, no máximo, certo? Quero manter capital de 12 a 15. E mais de 15 ativos dentro de uma carteira é loucura. Sabe por que é loucura? Porque você não é uma casa de análise, você não é uma research. Você não conseguirá estar no topo de todos esses ativos, saber tudo o que está acontecendo, quais são os catalisadores desse projeto que estão para impactar o preço positivamente ou também negativamente. Você não dá conta de acompanhar tudo isso. Então, quero crescer capital? 8 a 10. Quero manter capital? 12 a 15 para estourar, certo? Peso, porcentagem para cada desses ativos. Quantos por cento da sua carteira está em um único ecossistema? Exemplo, Solana, Ethereum, Base, Arbitrum, enfim. Ao meu ver, mais de 30% é muito concentrado e arriscado. Eu não gosto de ter mais de 30% da minha carteira em um único ecossistema ou em uma única narrativa.
30% em Real World Assets, loucura. 30% em inteligência artificial, loucura. 30% em memecoin, loucura ao cubo. 30% em DeFi, loucura. Então, papel e caneta na mão, anote aí para você revisitar e estruturar a sua carteira. Quantos por cento do seu portfólio estão em tokens de alto risco? Menos do que 5%, ao meu ver, é muito conservador. De 5 a 10% é conservador com uma exposição legal. E de 10 a 30% é o ideal para a maioria das pessoas, certo? Só que você precisa entender o teu apetite ao risco, como nós falamos lá no começo do vídeo. E mais de 30% em tokens de alto risco é muita loucura, é muito agressivo, certo? E agora eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma carteira equilibrada, certo? Para ciclos de alta, para momentos de alta, porque você não joga. É igual um time de futebol. Você não vai escalar o time, você tá lá em topo com 30 pontos na frente do teu segundo lugar. Você não vai colocar um time no ataque. Você vai trabalhar na defensiva. Você tá ganhando, tá tudo certo. Agora, em cripto é a mesma coisa. E no mercado de baixa, com a liquidez baixa, você vai estruturar a tua carteira de uma forma. Você vai ficar mais na defensiva. E no mercado de alta, onde tem liquidez abundante, você vai estruturar a tua carteira de forma mais ofensiva, de forma mais agressiva, certo? Por quê? Para crescer esse capital e para trazer essa liquidez para dentro do teu bolso. Mas, antes de eu apresentar isso para vocês, quero te fazer um convite. Tem uma comunidade do WhatsApp, no WhatsApp, Análises do Pitch, chama. Todos os dias eu te mando uma análise em áudio conforme essa daqui, para você se manter informado de tudo que está acontecendo no mercado, 100% gratuito, você não precisa pagar nada e todos os dias você tem acesso a uma análise minha com absolutamente tudo que está acontecendo. O link está na descrição, certo? Mete marcha e bora junto com o Piteira. Tá bom? E agora, seguindo, vou trazer um exemplo para vocês de uma carteira equilibrada, certo? Essa é um exemplo de uma boa carteira dentro de um ciclo de alta. Você vai ter 40% de token de baixo risco, 40% de tokens de médio risco e 20% de alto risco. Uma coisa que eu quero falar para vocês, essa aqui é uma carteira equilibrada para quem gosta de um pouquinho mais de risco. Não navegue no mercado, e nem em ciclo, muito menos em ciclo de baixa, mas mesmo em ciclos de alta, o limite é você, ao meu ver, o limite é você ter 40% em tokens de baixo risco. 40%, 50%. Por quê? Porque se a todas as tuas teses aqui derem errado, se todas as suas narrativas derem errado, se todas essas altcoins tuas derem errado, você ainda tem 40%, 50% da carteira em Bitcoin, em Ether, certo? Que vão valorizar agora mais 150%, 200%, 300%, 400%. E se tudo der errado na outra ponta, você ainda vai ficar lucrativo aqui, tá? Então, não seja mirim, não seja amador, não soque a sua carteira de altcoin, não tenha mais do que 15% em uma altcoin, não tenha mais do que 30% em um ecossistema, não seja mirim, o mercado cripto ele entrega muita volatilidade, então, no máximo 40% aí para você manter sempre em tokens de baixo risco, para você ter uma boa assimetria, para você ter um bom equilíbrio, certo? E aí você pode dividir isso aqui, ó, em tokens de baixo risco, como Bitcoin, Ether. Aqui em ciclo de alta, eu também acho que encaixa, se encaixa Solana, por exemplo. Tenha sempre um caixa, sempre caixa. Por quê? Porque quando acontece essas quedas violentas, igual aconteceu, você tem dinheiro para comprar o fundo. Então, eu sempre falo isso desde lá de trás, desde a gente entrar nesse ciclo de alta. Eu entrei com 20% de caixa no ciclo de alta e eu fui distribuindo, eu ainda tenho caixa. Hoje eu tenho algo entre 5 a 10% de caixa, mas se você está chegando agora, não entende muito bem o que está fazendo, cara, e está aprendendo, mantenha pelo menos 10% de caixa. Isso aqui vai te dar um conforto absurdo. E quando você vê
Bitica, Ether, Solana ou suas altas no precinho. Você tem dinheiro para entrar comprando fundo, para melhorar o teu preço médio, para continuar a escalada. E, obviamente, a hora que chegar em determinados pontos, vai realizando lucro para continuar com caixa. Todo e qualquer investidor inteligente que eu conheço, que eu acompanho, que eu leio, sempre tem caixa. Nunca está 100% comprado. Mas você faz o que você quer com o teu dinheiro. Aqui eu estou te dizendo o que os vencedores fazem. 5% só dos traders são vencedores. Os outros 95% não. Você quer estar em qual lugar? Quem está nesse 5% sempre tem caixa. Você quer fazer o quê? O que dá certo ou o que não dá certo? Beleza. Depois vamos para médio risco, certo? 4 ativos, por exemplo, de médio risco, mais 4 ativos de alto risco, que nós estamos falando de 45% de baixo risco, 40% de médio risco e 20% de alto risco. Mas você pode brincar com isso daqui também. Existe uma estratégia que é muito efetiva que se chama Barbell Strategy, que é o quê? Você ter 70% em ativos de baixo risco e 30% no risco, ou 80-20. E aí aqui dentro desses 70-80, Bitica, Ether, Solana e Caixa, e aqui você compra as pimentas, SPEC da vida, enfim, as geminhas ali para poder alavancar o teu capital. Então você compra 10%, ela fez 10x, por exemplo. Porra, isso vai representar 50% do teu capital, você vai realizando lucro, vai realocando. Então, meus pits, é isso que eu queria trazer para vocês. Isso daqui é navegar de forma inteligente, de forma estratégica, certo? Nesse mercado vence quem tem estratégia, quem evita emoções, certo? Lembre-se que isso daqui é uma jornada, lembre-se que isso daqui não é uma corrida de 100 metros e esses são os requisitos básicos para você constituir uma carteira que é vencedora entre os ciclos para você colocar dinheiro no bolso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa aquele likezera pro Piteira, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver fazendo conteúdos brabos como esse, toda segunda-feira live, terça vídeo, sexta vídeo, certo? E tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus Cristo. Sem ele, eu não sou nada. Um abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos.